Peço desculpa, né? Porque tem um número me ligando aí sempre, né? Perguntando se é Cleonice, né? E eu já falei milhares de vezes que não é o número de Cleonice, mas eles continuam ligando, né? Acho que é pra cobrança, porque é 011. E aí ligou, quando liga, o vídeo corta. Aí cortou o vídeo em 4 minutos. Eu já tinha falado 4 minutos, eu não ia voltar mais pra falar do início, né? Por isso que eu coloquei o vídeo de 4 minutos aí. Mas vamos torcer aqui pra ninguém ligar pra Cleonice de novo, né? Gente, continuando aqui, né? Então, essas formas de controle social, ela tem uma função de padronizar a sociedade. Ela tenta padronizar a sociedade, né? Tornar a sociedade padronizada, né? Então, assim, geralmente esses controles sociais, eles se tornam uma forma de padrão seguido pela maioria, né? Eu não estou aqui dizendo que todo mundo que acorda arruma a cama, ou todo mundo que come lava seu prato, né? Isso não é geral, não é homogêneo, não é todo mundo, mas é um padrão seguido por uma grande parte da sociedade, né? São valores que a gente tem trazidos de certa forma pela nossa família, no meu caso é uma questão da casa mesmo, né? E você segue esse padrão. Então ele se transforma, essas formas de controle social se transformam em um padrão social, em um padrão seguido pela grande maioria. E aí existem algumas formas, né, de controle social, certo? A gente tem algumas formas aí de controle social, né, que a gente não percebe como controle social. É importante falar isso, que as formas de controle social não são vistas pelo indivíduo por nós como forma de controle social, são seguidas de forma instintiva, né, mas existem algumas divisões aí. A primeira é a formal, né? O que seria uma forma de controle social formal? Formal é quando você segue regras, quando você segue leis, quando você segue ali padrões ali que são seguidos pelas normas e pelas regras. Por exemplo, quando nós estamos numa empresa, trabalhando numa empresa, a gente segue algumas regras da empresa, a gente segue algumas normas da empresa. Ou seja, você tem que seguir aquelas normas, né, para que você continue vivendo ali dentro daquela empresa, para que você desenvolva a sua atividade dentro daquela empresa, você tem que seguir algumas normas. Então essa forma de controle social é uma forma de controle social formal. Você está seguindo uma regra, uma norma de alguma instituição ou alguma lei. Por exemplo, quando você para no sinal vermelho, né, quando você não ultrapassa o sinal vermelho, quando você para no sinal vermelho, você está parando naquele sinal vermelho porque você sabe que se você passar, provavelmente você vai ser punido pela lei. Né? Ou seja, é formal por quê? Porque eu estou seguindo uma lei, eu estou seguindo uma regra. É uma forma de controle social? É. Né? A gente muitas vezes não vê isso como uma forma de controle social, mas é uma forma de controle social. Né? Só que essa formal, ela é mantida através de regras, através de leis, através de normas. Por exemplo, dentro da empresa, dentro da escola. Né? A escola, por exemplo, a escola é uma instituição social muito importante. Ela tem um mecanismo de socialização muito importante, porque na escola a gente aprende a cumprir regras. Regra, por exemplo, de horário, regra de fardamento. Por isso que é colocado como uma das principais formas de socialização a escola, a família, a escola, a igreja, né? São instituições que socializam o indivíduo, que fazem com que o indivíduo viva em sociedade, né? Então a escola é muito importante, mas ela também tem regras, ela também tem controle através de normas. Essas normas se encaixam na forma de controle social formal, né? Então sempre que a gente cumpre uma norma de uma empresa, ou uma norma da escola, do nosso trabalho, ou uma norma da lei, no caso da lei aí, né? A gente está seguindo uma forma de controle social que formal, certo? O exemplo que eu dei aí, por exemplo, da sinaleira, né? Quando você para no sinal de trânsito, você parou ali porque você sabe que é a lei. Você precisa parar, porque senão, caso você pode ser punido por essa lei. É o caso, por exemplo, do excesso de velocidade, né? Na cascalheira, na via parafuso, tem lá os radares. Então, em determinados lugares, você sabe que você tem que pegar leve, porque tem uma velocidade máxima ou mínima, uma velocidade máxima, né? Mínima não, velocidade máxima. Então você tá lá, você segura, por quê? Porque você sabe que ela é uma regra, ali é uma forma de controle social. Só que é uma forma de controle social que formal, porque você está diminuindo a velocidade ali, nem muitas vezes, não é nem porque você está dizendo, pô, vou ser seguro, vou dirigir seguramente, não. Você está fazendo isso para não receber a punição, para não receber a multa. Então você está sendo, de certa forma, controlado socialmente de forma formal. De forma formal é massa.
né? Mas são exemplos aí de controle social formal, né? Informal. Informal, gente, é conjunto de regras, valores ou normas que não seguem leis, né? É algo que você faz, mas que você não está seguindo a lei. Você faz porque é instintivo seu, porque é um valor seu, é um valor moral seu, ou porque você aprendeu daquela forma, ou seja, não segue uma lei. Né? Muitas vezes pode até seguir uma ética, né? Dizer, poxa, eu não faço isso. Não porque é lei, mas porque eu não faço, né? Falar mal de um colega de trabalho. Eu não vou, jamais vou chegar para um aluno e falar mal de outro colega de trabalho. Isso é uma questão ética minha, né? É uma questão ética minha. Ou seja, não é lei. Eu não sou proibido pela lei de fazer isso, mas eu não faço porque é uma ética minha. Ou seja, é uma questão que informal. É um controle social informal. Não que eu não possa fazer, né? Eu não faço porque é da minha consciência. Mas se, por exemplo, se eu fizer, eu não vou ser punido pela lei por isso. Né? Eu vou ser punido talvez mais pela minha consciência do que pela lei. Mas é uma questão minha. É uma questão de valor meu que não segue uma lei. Então essa é a informal. Né? E aí existem umas outras duas que se encaixam nessas duas que eu falei. Na verdade, eu acho que a externa e a interna ela se encaixa na formal e na informal. Né? Por quê? A externa são formas de controle social que é externa a você, que não depende de você. Por exemplo, a lei, né? Ela é externa. Ou seja, não depende de você. Porque eu paro no sinal de trânsito para não receber a multa. Beleza? Mas não é porque eu quero, não é porque é um valor meu. É porque é uma coisa externa. É uma coisa que é de fora para mim. Que vem de fora para mim. É uma regra externa. Então essa seria um controle social externo. Que se encaixa na formal. Né? Quando a gente fala de formal, a gente está falando de regra, tá falando de lei. E não é nosso. A gente segue porque é uma lei. Né? Muitas vezes a gente pode seguir porque é consciência nossa, mas segue mais porque é uma lei, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? De, por exemplo, a polícia é uma forma de controle social externo, né? Tô lá com o meu som ligado dia de sábado, dá 10 da noite, e eu vou baixar o som. Eu baixei muitas vezes, até você pode até dizer, professor, eu baixei porque eu sou consciente, meus vizinhos precisam dormir, não vou incomodar. Mas muita gente abaixa não é por conta disso. Baixa por quê? Porque senão o teu vizinho vai ligar para a polícia e a polícia vai baixar em sua casa. E aí você sabe que pela lei você precisa abaixar até determinado horário. Então você está seguindo a lei, está sendo formal, é uma coisa externa. Por isso que eu coloco externo e formal, elas se complementam, né? Porque é externa a você. E é formal por quê? Porque é uma lei, né? Já, por exemplo, se eu estou lá... Vamos supor, 10 horas da manhã, né? Que não é um horário que você pode ouvir seu som. 10 da manhã. Beleza, eu tô lá ouvindo meu som, né? Meu somzão e tal. Boto lá meu som sábado de manhã, tô de folga, tô de beleza. Vou ouvir um sonzinho aqui, comer uma carnezinha aqui, arrumar a casa. Boto meu som lá 10 da manhã lá, um sonzinho mais alto um pouquinho e tal. Tô lá, mas aí eu paro e penso, poxa, meu vizinho, ele trabalha de turno. Ele trabalhou a noite inteira, agora ele tá aqui do lado, tentando dormir, mas o meu som tá atrapalhando. Perceba, eu vou lá baixar meu som, não é pela lei, porque a lei, 10 horas da manhã, não tem problema nenhum. Mas eu tô indo lá baixar o som por um valor meu, por um valor social meu. Então, esse a gente chama de quê? De interno. É um controle social interno, que vem dos meus valores, né? Ou seja, eu fui lá e baixei o som, não por conta da lei, mas eu fui lá e baixei o som por conta da minha consciência. Fala, poxa, o cara trabalhou a noite toda, agora tá tentando dormir, eu tô aqui com som alto. Vou lá e abaixo. É uma consciência. Se eu não baixar, a lei não me permite. A polícia não vai vir aqui porque é 10 da manhã. Ah, não. Você vai tentar dormir em outro lugar, mas é 10 horas da manhã, né? Mas assim, no caso aí eu vou abaixar o som, por quê? Por conta de uma consciência, é um valor, como é que a gente diz? É uma forma de controle social interna, vem de mim. É de mim para o todo, não do todo para mim, como é a externa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais aqui. O que a gente pode dizer? Foucault, né? Que a gente vai ver lá na frente. Foucault já dizia que a sociedade ela é disciplinar. A sociedade nos disciplina. Até porque a gente precisa viver em sociedade. Nós não vivemos individualmente, não vivemos sozinhos. Vivemos em sociedade. Por mais que a gente diga, eu vivo sozinho, depende de mim. Mas vivemos em sociedade. E Foucault já dizia, a gente vai ver Foucault lá na frente, que já dizia que a sociedade ela é disciplinar.
Beleza? Então, isso foi um pouquinho de controle social, certo? Então, na próxima terça-feira, na sexta eu vou trazer assunto para vocês. A gente ficou aí em Brasil República, finalzinho do Brasil República, a gente vai ver as revoltas republicanas, certo? Na sexta-feira, e voltamos com todo vapor.